Vida Longa CBN. Para homens ou mulheres, a queda de cabelo pode ser uma preocupação e séria, viu? Em algumas pessoas, pode se tratar de algo passageiro, tipo ligado a momentos de estresse, mas para outras, a queda pode ser tão impactante que pode gerar problemas até na autoestima das pessoas. Mas o que leva a gente à perda do cabelo? Essa é a nossa conversa de hoje no Vida Longa CBN. A minha convidada é a médica dermatologista, especialista no assunto, Daniela Sarquis. Doutora Daniela, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Fernanda. Doutora Daniela, o que é a calvície? Calvície é uma condição herdada geneticamente que leva à perda progressiva dos cabelos. Ok. Então, todo mundo que tem um pai careca será careca um dia? Não. A calvície, ela é determinada geneticamente, mas nem todo mundo vai desenvolver. Então, essa condição pode passar também de familiar que não é diretamente pai e mãe. Às vezes, um tio, um avô, né, pode ter essa participação na herança da pessoa. Então, essa carga genética é um componente principal hoje para a perda do cabelo, para a calvície. A calvície em si é determinada pela genética. Existem outros tipos de perda de cabelo que não são a calvície. A calvície, ela tem ligação com a genética sempre. Ok. E os outros fatores que nos levam a perder cabelo ao longo da vida? Então, a gente tem perdas temporárias, geralmente ligadas a algumas condições. Por exemplo, doenças infecciosas, aí, como a gente viu com a dengue, né? Muita gente perdeu o cabelo pós-dengue, com a Covid, pós-Covid. Estresse também leva à perda do cabelo, condições de deficiências nutricionais, cirurgias, como a cirurgia bariátrica, alguns processos infecciosos a longo prazo. Então, essas perdas que a pessoa tem ao longo da vida são perdas temporárias. Uma coisa muito comum é observar, por exemplo, a perda do cabelo no pós-parto, que as mulheres veem comumente. E essa perda é realmente temporária, ela acontece logo depois do pós-parto, mas ela dura, tem um tempo que a gente chama de autolimitado, é por um tempo preciso. É muito diferente de um quadro, que é a calvície, que é um quadro progressivo. Ela vai ao longo da vida piorando. Entendido. Então, nessas fases momentâneas, a gente classifica como perda de cabelo. A calvície já é uma coisa que é mais progressiva. Exatamente. Então, assim, a gente chama de eflúvio telógeno. É uma outra coisa, é uma outra condição que não é calvície. Para esses casos que são pontuais, momentâneos e temporários, a senhora citou aqui, por exemplo, né, a condição pós-parto, após uma Covid, uma dengue. Qual é a reação do corpo para levar à queda do cabelo? Então, vamos raciocinar que o cabelo não é uma coisa necessária para o corpo. E a condição de recuperação, ela exige muito do corpo. Então, o que é a primeira coisa que ele faz? Jogar o cabelo para escanteio. Olha! Então, assim, se o cabelo me demanda muito energia, eu não preciso dele. Só que eu estou precisando de me recuperar de uma condição de infecção, de estresse e tudo. E aí o cabelo é eliminado para uma condição de poupar para o corpo alguma coisa. Entendido. Olha, não sabia disso. Que bom a gente estar aprendendo contigo aqui hoje, viu? No nosso Vida Longa. E aí, assim, quando que eu começo a perceber que aquela queda está fugindo à normalidade? Existe um número mínimo aí de fios que a gente perde todos os dias ao pentear o cabelo? Então, em geral, a gente perde entre 100 e 150 fios por dia, né? Geralmente é durante a lavagem. Mas nessas condições, né, que eu citei, a gente pode chegar a 200, 300 fios. Só que essas condições, se você teve aquela condição e parou, seu corpo se recuperou, você também recupera essa perda do cabelo. Então, ele dura em torno de 3 meses caindo, e depois, com o teu próprio
tua própria recuperação, ele volta a nascer normalmente. Então, a gente fala aqui, normalmente, assim, ó, vai um, vem outro, Ah, né? É uma condição bem comum. Mas, muitas vezes, se essa pessoa, ela tem já pouco cabelo, ela entra num desespero, entra no estresse, né? verdade. Porque mexe com a nossa apresentação, né? Exatamente. Então, mas é uma condição temporária. Então, é importante, é, Fernanda, a gente deixar claro que, assim, o médico vai falar isso, o médico vai ver a condição nutricional, vai ver a condição, por que que aquilo está ocasionando naquele momento, e vai deixar o paciente tranquilo. Ou vai falar, não, é uma calvície, uma condição que você vai ter que seguir para sempre tratando, que não é uma condição temporária. Entendido. Doutora, existem alimentos que ajudam a combater a queda do cabelo, vitaminas que ajudam a gente a tratar melhor o problema? Sim e não. A alopecia, a calvície, na verdade, que é a alopecia androgenética, que a gente chama, que é determinada pela genética, nesse caso não tem nada, nenhum alimento que você possa recorrer para isso, porque Uhum, realmente a condição é genética, certo? Mas nos outros casos, pode haver embutido uma deficiência de alguma vitamina ou de algum mineral. Tá? A principal causa da queda de cabelo temporária, principalmente nas mulheres, é a deficiência de ferro, tá? uhum. Então, a gente tem, muitas vezes, por conta das perdas mensais, né, do sangue menstrual, a gente tem essa perda do ferro. E se esse ferro não for adequadamente ingerido na dieta, a mulher ela tem essa perda do cabelo. As outras vitaminas, elas também podem influenciar, como o paciente bariátrico, ele precisa ser visto mais assim, com cuidado, porque ele também tem perdas. Mas, em geral, a gente, na dieta mesmo, na boa dieta, né? Numa boa refeição, equilibrada, a gente consegue ter um aporte ideal para o cabelo. Entendido. Isso passa também por atividade física, bem-estar emocional? Sim, toda condição de vida que a gente leva, né, a gente reflete na nossa saúde. Não só a saúde, né, de uma maneira geral, né, coração, fígado, tudo também a condição da pele, do cabelo, da unha. Então, a gente reflete a vida que a gente leva, né? A vida que você tem reflete na sua saúde. Então, se você tem hábitos saudáveis, você vai ser mais saudável e vai refletir também no teu cabelo. Entendido. Doutora Daniela, vamos falar um pouquinho agora de mitos e verdades, né? O que as pessoas acham que levam à queda de cabelo? Eu vou citar aqui algumas e a senhora me explica se procede ou não. Como, por exemplo, lavar os cabelos e dormir com eles molhados. Então, lavar o cabelo não leva à queda do cabelo, mas dormir com eles molhados pode levar a uma condição que chama dermatite seborreica, que é uma proliferação de fungo, que também pode acelerar e dar uma perda de cabelo. Então, assim, é uma coisa e outra. Lavar pode ser lavado, não tem problema nenhum, né? Quantas vezes a pessoa tiver condição, querer lavar, faz prática de atividade, quer lavar o cabelo, isso não vai fazer cair mais. Isso é mito, certo? O cabelo Certo. que tem que cair, ele vai cair, independente de ser lavado ou não. Agora, dormir com o cabelo molhado, ele pode gerar uma condição que pode agravar a queda do cabelo, porque pode ter uma proliferação fúngica. Isso. O uso das escovas térmicas, secadores de cabelo, pranchinhas, o quanto que isso dificulta, agride o cabelo e pode levar à queda? A pranchinha e os secadores não tem problema com relação à queda do cabelo, também não vão acelerar. Agora, o dano do fio é certo. Então, toda agressão é, de temperatura alta, a escovação, o excesso de escovação, tudo isso agride o fio. E aí o fio ele pode ficar mais quebradiço, ele pode se tornar um fio a longo prazo, que aí o paciente muitas vezes começa a ver o cabelo quebrando, ele acha que o cabelo está caindo. Então, uma Aham. outra coisa que a gente tem que distinguir que é entre o que é queda e o que é quebra.
Porque se você não trata bem o seu filho, pode quebrar. No caso da chapinha e do excesso de secador, é a quebra. Isso. Aí, voltando à lavação, né? Tenho duas dúvidas e aí vale para os homens também. Lavar todos os dias, há algum problema nisso? Os cabelos todos os dias? Nenhum problema. Quem transpira muito, faz prática de esportes, pode lavar o couro cabeludo. O couro cabeludo, ele produz gordura, o suor, aquilo tudo ali não é uma coisa ideal, né, que fique no couro cabeludo. Então, você pode lavar, não tem problema nenhum. Agora, cada um com a sua condição, né? Um cabelo crespo, às vezes, né? Se lavar muito, o fio pode sofrer e a pessoa tem dificuldade. Então, assim, isso é uma condição muito individual. Para cada pessoa, vai saber o quanto a frequência precisa ser instituída ali. Então, existe um mito que lavar o cabelo, ou lavar excessivamente, ou não lavar. Não, não tem nada a ver. A gente pode ter cada um a sua frequência de acordo com o seu cabelo. A senhora falou de não lavar. Não lavar é um problema, não? Não lavar é um problema porque pode ocasionar problemas no couro cabeludo, como dermatite seborreica, que é a caspa, uma condição que pode juntar, né, bactérias, a foliculite. Mas isso é uma condição muito individual. Por exemplo, se você está num país como o nosso, muito quente, ou no verão e tudo, você produz mais gordura. Se você mora numa cidade, né, na Serra, por exemplo, que você tem um clima mais frio, e aí você tem uma condição que você não produz tanta gordura, né? O cabelo você não transpira tanto. Então, assim, para cada um é uma condição. Não é não lavar, mas também hoje eu não posso falar tem que lavar de sim, dia não. Essa condição de quantas vezes lavar é da sua situação. Você está vendo que seu couro cabeludo está saudável? Ok, vamos instituir aí dia sim, dia não, todos os dias ou 2 vezes na semana. Você está entendendo? Sim. Água fria, morna, quente, o que pode e o que não pode? Água quente não é muito recomendado para quem tem o couro cabeludo oleoso ou tem o fio muito seco, porque a água quente, ela tira a oleosidade natural do fio e estimula essa oleosidade também no couro cabeludo. Então, o ideal seria uma água, né, com uma temperatura média. Quem puder, quem aguentar água fria é melhor. As xuxinhas, prender ou não prender os cabelos? O que não pode é tracionar o cabelo. Existe uma queda de cabelo que chama alopecia de tração, comum naquelas pessoas que prendem muito forte, tracionam muito fio, né? Mas não tem problema prender de uma maneira geral se você deixar um pouco mais frouxinho. Ter cuidado com aqueles penteados recorrentes que puxa muito o cabelo. Excelente. Shampoos, fazem ou não efeito, doutora? Para a queda. Isso aí também é uma questão. De uma maneira geral, o shampoo para queda de cabelo também, esses anti-quedas do mercado, tem que ser muito determinado para cada caso. Então, assim, não quer dizer se eu for no supermercado ou comprar uma linha mais, né, específica anti-queda, que eu vou ter melhora. Então, assim, para cada caso a gente indica ou não um shampoo. Por isso que tem que ser visto por um profissional, sabe? Porque às vezes você está investindo num shampoo e o teu problema é outro que o shampoo não vai resolver. Uhum. Mas investir num bom shampoo resolveria o problema da queda ou não? Não. Não. E as vitaminas, os complexos que vendem em farmácia, promovendo ali, olha, vai reduzir a queda do seu cabelo. Funcionam? Nem sempre, a maioria das vezes, não funciona. Então, o que funciona é um bom diagnóstico, é a ida ao médico, a um profissional. Os dermatologistas, em geral, são habilitados para isso, tá? Para determinar a causa e qual é o tipo de queda de cabelo que você tem para tratar, né, o teu problema. Uhum. Aí vai recomendar uma vitamina mais específica para você, ou um tratamento mais específico. Hoje os medicamentos evoluíram muito. Nos últimos 5 anos, a gente teve um avanço, né, nos tratamentos das quedas de cabelo. Nós temos doenças
graves que afetam o couro cabeludo, e que essas doenças também têm que ser diagnosticadas precocemente, senão a gente tem uma perda definitiva. Então, assim, o que eu aconselho é procurar realmente a ajuda de um profissional médico, dermatologista habilitado. A alopécia é a mesma coisa que calvície? A alopécia é um nome genérico para perda de cabelo. Não é a mesma coisa que calvície. Alopécia androgenética é calvície, tá? Existem outros tipos de alopécia. Alopécia areata, tá? Existe outras condições que levam à perda de cabelo que a gente chama de alopécia. Fibrosante frontal, tem várias outras condições que também são chamadas de alopécia. O nome alopécia é perda de cabelo. Os tratamentos oncológicos também levam à perda do cabelo. Sim, porque os tratamentos oncológicos, eles aceleram o ciclo capilar. Como assim? E Me aí, explica. então, a gente tem um ciclo capilar. Esse ciclo, a gente tem cabelos em várias fases, tá? Em fase, por exemplo, de crescimento, em fase de amadurecimento e em fase de morte. Algumas drogas levam esses cabelos para outra fase. E aí a gente tem uma perda. E as drogas que são usadas no tratamento do câncer, oncológicas, elas fazem isso. Elas mudam o fio de uma determinada fase para outra e a gente tem uma perda bem intensa. Olha, para os homens, tem uma pergunta aqui chegando, que é sobre o uso de bonés. Isso pode levar à perda do cabelo nos homens? Não. O boné, a gente até aconselha usar o boné para você evitar, principalmente quando você já está com pouco cabelo, para você evitar o sol do teu couro cabeludo, que pode levar a outro problema, que é o câncer de pele no couro cabeludo, quando você não tem o cabelo para proteger. Boa Então, lembrança. o boné pode ser usado assim, deve ser usado. E quando que a gente vai para os tratamentos mais complexos, tipo transplante capilar? Então, o transplante capilar, ele é um tratamento mais cosmético. Você vai levar o cabelo onde você não tem. E aí, o que que isso faz? Vai dar uma aparência melhor. Mas a condição genética está ali. Então, assim, o transplante é uma solução, mas também não afasta que você tenha que continuar tratando. Então, o transplante é uma alternativa hoje, né, muito mais acessível que era antes, muito Verdade. mais fácil, simples, tá? Para uma pessoa que já está com uma perda de cabelo aí, que não consegue mais ter um ganho com o tratamento oral. Mas o tratamento mesmo com medicação oral é o tratamento de escolha para calvície. Entendido. Mas o tratamento oral que a gente está falando agora nesse último pedaço da nossa entrevista, ele consegue interromper para ele não chegar a uma calvície? Exatamente. A gente institui os tratamentos para que a gente resgate ainda algo que foi perdido e para que não progrida. E assim, deixando claro, quanto mais rápido se instituir o tratamento, mais eficiente. Porque quando você já chegou numa fase de perda muito intensa, aí só realmente o transplante. Entendido. Doutora Daniela, muito obrigada pela sua gentileza e por essa conversa tão boa aqui no Vida Longa, hein? Tá, eu que agradeço a oportunidade. Doutora Daniela Sarquis é uma de nossas convidadas nesta manhã de sábado aqui no CBN Vitória. Ela é dermatologista, especialista em calvície, alopécia, a gente falando aqui dos desafios, né, da perda do cabelo. Muito obrigada, bom dia. Bom dia.